pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Ana Paula Della Monica. Ela é designer de joias, empreendedora e publicitária de formação. A Ana mora em Udine, na Itália, há mais de 4 anos e começou sua marca de joias do zero na Europa e, detalhe, durante a pandemia. Dentre os 20 anos de carreira no mercado publicitário, ela já trabalhou com grandes marcas do mercado de moda e beleza, como a Vela, o grupo LVMH e também a Cartier. Se você quiser saber mais sobre vida na Itália, empreendedorismo e mercado de joias na Europa, pegue sua mochila e venha viajar com a gente. Ana, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Oi, Mari. Oi, mochilers. Estou muito feliz de estar participando desse podcast. Fiquei muito feliz e surpresa quando você me ligou, quando você entrou em contato comigo. Achei bem bacana, porque o Moda na Mochila já faz parte dos meus podcasts aqui, dos meus preferidos na minha biblioteca do Spotify. E aí, assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que hoje a gente vai ter uma conversa bem legal, bem bacana. Tô com frio na barriga, como eu te falei. Adoro esse frio na barriga. E é isso, vamos nessa. 1, 2, 3 e já. Adorei. Ana, eu gosto de começar pelo presente. Eu dei uma breve pincelada sobre o que você faz, mas conta mais pra gente um pouco sobre o que você faz tudo atualmente aí na Itália. Bom, vamos lá. Como você colocou na abertura, eu tô aqui na Itália há 4 anos vivendo. Eu e meu marido, nós dois somos de famílias italianas, né? E a gente já tinha esse sonho lá atrás de se mudar do Brasil e de tentar ter uma experiência internacional, ter uma vivência internacional. Bom, e aí por vários fatores a gente acabou vindo pra cá em 2019, no começo de 2019. E 2019 foi um ano para ambos tirarem um ano sabático. Então a gente fez um sabático durante 2019. Ele repensando a carreira, eu também. Nossos filhos, porque a gente fez essa mudança com filho adolescente. Então você pode ter ideia, né? Foi bem complexo. Embora as crianças já falassem o italiano desde pequenininhos. Nossa, que demais! Assim, a gente já tinha isso, como plano, então eles já falavam italiano e inglês desde pequenos, então assim, o idioma não foi muito problema para isso, mas a gente queria nesse 1 ano sabático fazer a adaptação dos dois aqui de uma forma tranquila e que a gente tivesse que se preocupar só com eles. E aí a gente fez esse 1 ano de adaptação, de viagem, de 1 ano de férias. Começo de 2020 a gente começou a pensar no que fazer. E aí eu comecei a buscar emprego na área de publicidade. Afinal, eu tinha trabalhado mais de 20 anos em publicidade. E detalhe, quando eu vim pra cá, na época, o CEO da onde eu trabalhava, ele perguntou: você quer que eu te indique em algum lugar? Eu falei: pelo amor de Deus, eu não quero indicação nenhuma, eu te agradeço, mas eu preciso de um tempo pra mim. E aí, acabei vindo pra cá, que Udine é uma cidade, só pra você ter uma ideia, tem 100 mil habitantes. Eu saí de São Paulo, né? Com 14 milhões de habitantes. Nossa. E você nasceu em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo. Fiz uma breve vivência em Dublin, onde eu fui fazer um curso de inglês e um curso de business em 2015. E aí, mas assim, sempre vivi em São Paulo. Minha cidade base sempre foi São Paulo. Mas quando a gente decidiu se mudar pra cá, Milão não era uma opção, nem Milão e nem Roma, justamente porque a gente queria mudar de vida. A gente queria ter uma outra, mudar o nosso ritmo, porque nós tínhamos um ritmo alucinante. E aí, em 2020, eu comecei a buscar algumas entrevistas no mercado publicitário, que tem bastante agência por aqui, por incrível que pareça. Eu achava que não tinha, mas tem bastante. E aí, e outra, né, Mari? Eu acho que hoje em dia, qualquer empresa, qualquer que eu digo assim, independente de tamanho, a área de marketing sempre existe, principalmente marketing digital. Com certeza. Eles estão sempre à procura de pessoas e aqui eles gostam bastante de estrangeiro, né? Porque tem essa, ao menos comigo eu não senti esse tipo de preconceito, eu não senti. Bom saber disso. Então, eu achei legal, porque existe essa abertura, desde que você fale a língua, né? Sim. Tem que falar a língua, mas
tem essa abertura justamente porque você vem com outra bagagem. Então, você vai enriquecer aquele departamento. Mas pelo teu sobrenome, eles não achavam que você era italiana logo de cara? Ah, mas sempre perguntam, sim. Mas aí eu nasci no Brasil, mas meu avô era italiano, né? E minha avó por parte de pai. E do meu marido também, os avós também. Então, nossa, mas quando eu cheguei aqui, eu não falava assim. Eu tinha curso de italiano, falava aquela coisa. Eu não sei dizer, mas sabe quando você tá no Brasil, você faz um curso, você vai até o fim e você acha que você sabe falar, e quando você vai pro lugar, começa aquela coisa da língua e você fala, gente, eu não sei falar, eu não sei essa língua. É muito engraçado isso. Eu sempre falo que muitas pessoas que vêm aqui, elas falam isso, que elas achavam que falavam inglês muito bem, porque fazia curso de inglês lá no Brasil, finalizou todos os módulos, como você falou, e quando se mudou, percebeu que ainda tinha coisa pra aprender. O meu caso foi um pouco diferente, porque eu nunca fiz muitas aulas de inglês no Brasil, eu fiz, né, alguns anos, uns 2, 3 anos de curso de inglês. Eu comecei a viajar pela empresa e eu senti que eu queria fazer uma viagem sozinha pra realmente confirmar que eu sabia me virar em inglês, porque era isso que eu falava quando as pessoas me perguntavam se eu sabia falar inglês. Aí eu vim pro Canadá antes de me mudar pra morar aqui de vez, fiquei 2 semanas aqui, nas férias do trabalho. E aí eu confirmei que eu sabia me virar, mas eu perdi um pouco a minha confiança de aplicar pra vagas de designer logo de cara quando eu me mudei pra cá. Isso me bloqueou um pouco. Se eu tivesse um pouco mais de ignorância sobre o meu nível de inglês, quem sabe eu teria um pouco mais de confiança. Mas geralmente é o que acontece. Tipo, tu estuda, tu pensa, tô preparado, né? E comigo foi diferente, é muito doido. Mas aí, assim, quando começaram a acontecer algumas entrevistas e eu percebi que eu podia entrar na área, óbvio que eu saí do Brasil em uma posição X, mais de 20 anos, né, na carreira. Óbvio que aqui eu não ia entrar nessa posição, eu ia entrar numa outra posição, mas tudo bem, tava valendo, porque, sim, eu não tava ligada em cargo, nada disso. Bom, aí, quando eu vi que o negócio ia começar a rolar, eu falei pro meu marido, eu não quero mais publicidade. O meu ciclo na publicidade fechou, eu não quero mais. Aí ele falou, mas você quer fazer o quê? Eu falei, eu não sei. E eu falei, agora eu preciso pensar, agora eu preciso ver mais um pouquinho, o meu sabático vai aumentar mais 6 meses. E aí, nessa, a pandemia começou. Só quero voltar um pouquinho, Eliana, nessa tua história da publicidade, pro pessoal entender. Conta um pouquinho pra gente sobre como que foi essa carreira. Eu sei que você trabalhou em agências, em emissoras de TV. Conta pra gente como que foi, assim, essa trajetória de 20 anos, quais foram os cargos que tu ocupou no Brasil. Claro. Pro pessoal entender esse recomeço, né? Todo esse peso de recomeçar depois de tanta experiência no Brasil, em outra área. Eu acho que você falou a palavra certa. Eu até pensando hoje, durante o dia, nessa nossa conversa, eu até falei, putz, se tiver uma palavra que vai resumir o meu papo com a Mari, o recado que eu quero deixar é recomeço. Recomeço e não ter preconceito com idade, sabe? E com nenhuma outra coisa. Mas vamos lá. Eu fiz a SPM em São Paulo e quando eu tava no primeiro ano da SPM, meus pais não queriam que eu trabalhasse em outra área que não fosse a área da faculdade. Porque o que eles falavam era o seguinte, você começa a trabalhar, você começa a ganhar dinheiro, você começa a esquematizar uma vida em outra área, o que vai acontecer? Quando surgir um estágio na tua área, você não vai querer mudar, porque você já vai ter compromissos financeiros. Então, eles puderam me dar essa ajuda no início, né? Então, eu não trabalhava no primeiro e no segundo ano. Mas no final do primeiro ano, eu já tava ficando um pouco cansada. Eu queria ter a minha independência, né? Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer, né? Sabe, fazer alguma coisa em casa. E aí, eu sempre fui muito ligada em moda, principalmente em acessórios, em colares, adorava ver, sempre gostei bastante de ver desfiles, óbvio que naquela época a gente não tinha facilidade da internet, mas sempre que eu podia, eu buscava uma televisão, na época era TV por assinatura, buscava uma televisão, alguma coisa que pudesse me dar um background, e eu gostava desse mood, né? E aí, um dia, voltando da faculdade, eu passando na Vila Mariana, eu olhei assim pro lado, tava no metrô, indo pegar o metrô, olhei pro lado e vi assim,
curso de design de acessórios. Eu falei, pronto, já sei o que eu vou fazer. Na mesma semana eu tava inscrita nesse curso, comecei fiz o principiante, depois fui fazendo umas coisinhas, enfim, e me inscrevi nesse curso. Nossa, mas isso seria bem diferente do que tu estava estudando na faculdade, né? Como os teus pais reagiram? Eles acharam que era um hobby. Deixa. Tá bom, muito bom. Deixa. Aham. Deixa, né? E aí eu fui fazendo isso e continuava na faculdade. Porque, Mari, eu, desde, assim, muito novinha, que eu entendi o que era publicidade, eu queria fazer publicidade. Eu nunca tive aquela coisa, vou fazer odonto, vou fazer engenharia, vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Não, sempre quis fazer publicidade. Então, pra mim, eu tinha essa certeza e ela ficava guardadinha aqui. Falei, bom, enquanto eu tô fazendo o curso, eu tô na faculdade, eu vou fazer outra coisa que eu gosto de fazer. Só que daí eu comecei a fazer e comecei pra faculdade com os meus colares, com as minhas coisas, pulseira, nanana, e comecei a vender na faculdade. Era uma que pedia, era outra que pedia, nanana. Aí comecei a vender pras amigas da minha mãe. Enfim, acabou que eu tinha até vendedoras comigo. Você era o seu melhor marketing. Olha, tinha até algumas vendedoras que vinham na minha casa à tarde pra pegar mostruário e levar pra vender. Não, foi uma coisa. Era um negócio completo, era um empreendimento completo, não era só um hobby, né? Os teus pais não começaram a botar fé em ti nessa época porque já tinha toda uma empresa pronta. Sim, mas não tinha, tinha essa parte da empresa pronta, mas toda informal, né? Uhum. Aí eu descobri o telefone da editora de moda, da Capricho, da Cláudia, e de uma outra da editora Globo, que eu não me lembro o nome. Nossa. Aí eu liguei pra elas, falei se eu podia fotografar, se eu podia levar as peças pra fotografar. Elas falaram, vem. Não tive dúvida, Mari. Peguei, fui, levei as peças saíram na revista, tinha até pouco tempo atrás, antes de me mudar pra cá, tinha as revistas. Aí as peças saíram na revista e eu assinando como designer e tudo bem, né? Aí nessa coisa, ainda surgiu um curso no Senac, que eu ainda fui fazer um curso super bacana de moda, de moda e designer de acessórios. Bom, e aí, nisso o tempo passou, eu tava no 3º ano da faculdade e apareceu um estágio numa agência internacional. Não sei se você conhece, é o MAP BBDO. Já ouvi falar. E aí, é uma super agência, é americana, e não tinha como negar, né? Aí, não tinha como, eu transferi meu curso da faculdade pra noite. Tentei levar os acessórios, a coisa do designer. Eu tinha feito até um ateliê na casa da minha mãe, na edícula e tal. Tentei levar, mas não dava, porque daí eu trabalhava na agência o dia inteiro e estudava à noite. Tentei levar, comecei um curso também de joalheria mesmo, sabe? Mas aí não dava pra conciliar tudo. Acabei deixando, coloquei numa gaveta e falei, deixa pra um outro momento. E aí, Mari, a coisa foi crescendo. Acabei sendo efetivada na agência no mesmo ano que eu entrei como estagiária, em 95, faz tipo muitos anos. E aí, enfim, aí fui crescendo, aí fiquei na UMAP durante alguns anos, depois fui trabalhar na Gillette, ainda não era Procter, era Gillette do Brasil, porque eu atendia a Gillette na UMAP BBDO. A conta da Gillette era da UMAP. E aí, quando a Gillette se mudou do Rio para São Paulo, as pessoas com quem eu falava no escritório falaram para mim, você não quer vir trabalhar com a gente aqui, do outro lado, no marketing? Bom, daí fui pro lado do marketing. Então, ou seja, saí de agência de publicidade, fui ser cliente, fui ser marketing no cliente. Ana, eu tenho uma pergunta sobre como que é trabalhar em agência, especialmente há mais de 20 anos atrás. Já era assim, muito corrido das pessoas trabalharem demais, porque é um estereótipo, né, que a gente ouve de agência de publicidade, que você chega cedo, sai tarde, e aquela correria de entregar produtos. E eu fico me questionando se sempre foi assim, ou se piorou, se aumentou a carga de trabalho nas últimas décadas por conta das redes sociais e de outras formas de mídia. A análise que eu faço é assim, eu acho que no ano que eu entrei no final dos anos 90, né, eu acho que ainda carregava esse estigma do workaholic. E principalmente a mulher, eu acho que vinha com esse estigma de que eu preciso ser muito fera, eu preciso ser a diretora, eu preciso trabalhar muito.
sei lá, na minha casa eu tinha os exemplos dos meus pais que tinham carreira universitária e tudo. Então eu tinha um input dessa coisa de preciso trabalhar, minha carreira vai ser a minha vida. Daí, a gente trabalhava muito, sim, muito. Não tinha redes sociais ainda nessa época. Estavam começando os computadores. Eu lembro que eu fui uma das primeiras estagiárias a ter computador. E nessa época eu era muito boa de Excel. Então eles me deram o melhor computador do grupo. Então eu adorei, era o máximo. E aí eu atendia nessa época a Volkswagen. Então eu fazia todas as planilhas da Volkswagen, de mídia, de atendimento, tudo. Trabalhava muito, Mari, muito. Tipo, eu entrava na agência entre 9 e 9 e meia. Eu lembro muitas vezes de sair da agência e ir pra faculdade, sair da faculdade e voltar pra agência. Nossa. Varar quase à noite e quando dá tipo 4, 5 da manhã ir pra casa tomar um banho, dormir meia hora e voltar pra agência. Nossa. E aí tudo de novo. Eu acho que existia no passado uma glamorização desse workaholic, sabe? Dessa coisa de se trabalhar muito. Eu me lembro na faculdade, no terceiro ano, onde a maioria já estava com estágio, então quem trabalhava em agência era, tipo, gostoso falar, sabe, na hora da cerveja da faculdade, falar assim, nossa, eu tô 3 noites sem dormir, eu tô 3 noites sem ir pra casa, eu tô trabalhando muito. Era te dava um poder, uma ilusão de poder. Existia, assim, esse movimento, né? E eu acho que veio muito, eu não sei se você assistiu Mad Men. Sim, muito, adoro Mad Men. Exato, e eu acho que, assim, por mais que o Mad Men, ele foi ambientado na década de 50, 60 e 70, em 30 anos, final dos anos 50, 60 e 70, esse modelo de trabalho das agências americanas nesse boom econômico do mundo do pós-guerra, ele ainda foi carregado para o final dos anos 90. Ele ainda existia nisso. Então, a gente trabalhava muito, muito. E aí, quando eu fui pra Gillette, que eu fui pro lado do cliente, eu estranhei, porque daí eu tinha hora pra sair, eu tinha hora pra entrar, eu tinha hora pra sair. E detalhe, eu tinha um curso que era diário no Alumni, em São Paulo. Não, nem sei se existe essa escola de inglês ainda, porque eu tinha que falar fluente inglês na época, porque eu tinha uma parte do meu report era com Boston. E aí, eu fazia Alumni das 5h30 às 7. Mas 5h30 da tarde, pra mim, que vim de agência, era a hora que o bicho tava pegando, que o cliente tava ligando, que tinha que entregar plano pro outro dia. Aí eu falava, meu, que vida, que loucura. Bom, daí fiquei uns anos trabalhando na Gillette, mas o bichinho da publicidade, a agência de publicidade já tinha me picado, não tem jeito. E aí eu comecei a sentir falta dessa adrenalina. Mas também eu era super nova, solteira, sabe assim, tava no começo de carreira, tava crescendo. E aí acabei voltando pra agência de publicidade, onde eu voltei em 2000 e fiquei em agências de publicidade até 2008. Quando que foi que você trabalhou com essas marcas de moda e beleza, como eu falei na introdução, a Vela, o grupo LVMH, Cartier? De que forma que você contribuía pra campanha dessas marcas? Com Vela, eu trabalhei quando eu tava na UMAP BBDO, que eu atendia Gillette e atendia Vela também. Não tinham produtos que eram concorrentes, então eu podia atender porque eu atendia todos os clientes do Rio. Na verdade, eu trabalhava em São Paulo, mas eu atendia os clientes do Rio. Aí eu fazia os planos de mídia. Eu trabalhava nos planos de mídia. Depois fui pra Gillette, fiquei esses anos na Gillette, onde eu atendia produtos femininos também. Atendia não, né? Cuidava de produtos femininos, porque eu era da área de mídia, então eu acabava falando com todos os gerentes de produto, com todas as áreas de produto, né? E os produtos femininos, obviamente. E aí, em 2000, eu fui para uma agência que na época, que não existe mais, não sei se a agência americana existe, que é a RSCG. Não sei, nem sei se é americana mais. Enfim, já nem sei mais como é que tá, porque teve uma mudança enorme, né? E aí, nessa época, eu fui pra atender Peugeot e comecei, depois de um ano, a atender o grupo LVMH e Cartier. E aí, eu fiquei até 2006. E aí, em 2006, eu saí e fui pra DM9. O que era o trabalho, na realidade? Como é que era o dia a dia de trabalhar com essas grandes marcas? Eu trabalhava com a área de mídia, né? O que uma área de mídia faz? Não sei até que ponto que você tá familiarizada com isso. Não sei nada. Sou super leiga. Pode falar do Vamos zero. lá, tem várias áreas, mas vamos supor, tem o atendimento que vai direto no cliente para saber o que o cliente precisa. Vou falar bem a grosso modo, tá?
leva para agência, aí tem área de criação, tem área de mídia, produção gráfica, várias áreas. A área de mídia faz toda a entrega de comunicação criada na criação, faz toda a entrega de comunicação pro público, pro target. Então, vai definir a revista, vai definir qual televisão. Hoje, muito mais redes sociais, muito mais mídia social. Mas naquela época não tinha isso, né? Acho que nem tinha redes sociais. Tava começando mídia online nessa época. E tinha um departamento só de mídia online na agência, não era junto. Nem o budget dos clientes não era junto, era diferente. E aí a gente definia a revista, e como entrava na revista? Vai entrar com anúncio ou vai entrar com um folder que vai falar, vai ter 3, 4 páginas. Legal. Vai comprar o patrocínio de um evento, por exemplo, com a Elle ou com a Vogue. A Vogue vai fazer uma festa, vai patrocinar a festa da Vogue. Vai ter um product placement, que é um product placement é quando em um programa de televisão, vamos supor, que aparece a marca, assim, aparece a marca. Bem proposital, Exato. Assim, né? Exato, ou uma novela, vem a artista usando aquela marca e, né, mostra lá na loja, alguma coisa assim, enfim. Então, são todas esses impactos, esses pontos de contato com o público que o mídia faz, né? E hoje em dia, óbvio que isso mudou. Eu tô falando do início do ano 2000, onde a gente tinha pouquíssimas... Em virtude, olhando hoje, a gente tinha pouquíssimas opções, né? Naquela época já eram muitas, mas olhando a evolução, era diferente, né? Era muito mais tradicional. Tava começando a mídia online. Então, mídia online era uma coisa muito... Por exemplo, você tinha a mídia online da Editora Abril, ainda tinha Editora Abril, a mídia online da Editora Abril, então era um banner que ia aparecer, sabe? Era uma coisa... muito pequena em relação ao que a gente pode fazer hoje. E é muito interessante que tu já fazia isso lá no início da tua carreira, quando tu estava estudando ainda com tua própria marca, né? De ligar pra Editora Abril, pra Capricho e pedir pra colocar as tuas peças lá. E aí depois, né, isso foi só crescendo. E eu acho muito interessante que eu sempre pergunto para as pessoas, assim, que fazem transição de carreira, por exemplo, do direito para moda ou da, sei lá, contabilidade para moda. E eu pergunto para elas, como que essa tua carreira anterior influenciou na tua carreira de moda hoje e como tu fez propaganda, né, publicidade, é muito óbvio que com certeza tem um impacto na tua vida, no teu empreendimento, na tua empresa de hoje, um impacto muito grande. E também é muito interessante que tu teve a oportunidade de, mesmo estando dentro de outra área, estar sempre ligada à moda, né? Com essas empresas que tu trabalhou. E não sei se também, quando você trabalhou na emissora de TV, na Bandeirantes, se teve alguma relação com moda também nesse período ou não. Não, nessa época não. Porque daí, só pra fechar essa parte, aí 2000, eu trabalhei na DM9 até 2008. Em 2008 eu voltei pra cliente, pra área de marketing. Eu fui pro Grupo Santander. E aí não tinha nada a ver com moda, né? Aí esquece, aí estamos falando de mercado financeiro, estamos falando de cartão de crédito, etc. Quando eu saí do Santander, eu fui trabalhar no Grupo Mix, na Rádio Mix de São Paulo e Mix TV, que foi concorrente do final da MTV, a Mix TV. Concorrente dentro dos parâmetros de Brasil, vamos assim dizer, né? E a MTV estava acabando e na época a Mix TV começou a crescer. E ali eu tive um contato interessante com artistas, acabava tendo contato também com todo o departamento que fazia todo o stylist das meninas, das artistas, das apresentadoras, porque como eu trabalhava na área de marketing, então a gente tinha que fazer tudo em conjunto, tudo junto, né? Então ali me aproximou um pouco mais. Quando eu saí da Mix e fui para Bandeirantes, eu fui trabalhar numa das empresas do Grupo Bandeirantes, que era uma empresa de mídia aeroportuária. E aí a gente falava eu não tinha contato com as empresas de moda em si, mas o que eu fazia? Fazia planos de mídia, ou então criava eventos de moda
para as marcas que queriam anunciar na área internacional do aeroporto. Então, de certa maneira, eu voltei a ter contato com essas marcas internacionais, novamente. Muito bom. Muito bom. Sabe esses espaços que na área internacional são criados do aeroporto? Uhum. Tipo, sei lá, um jardim pra Kenzo, por exemplo. Tipo uma instalação. Uma instalação, alguma coisa. Então, era isso que a gente fazia lá. Muito legal. Foi muito, muito bacana. E aí, acabei que tinha contato com isso. Demais. E tu tinha comentado que você foi para Dublin estudar inglês por um tempo. Nessa época, como que surgiu essa ideia e tu teve vontade de ficar lá por mais tempo? Nem fale. Bom, surgiu assim. Quando eu saí da Bandeirantes, teve um super corte na Band e a minha área acabou desaparecendo. Foi a primeira. Quando tem corte na empresa, a primeira área a desaparecer, infelizmente, é o marketing, porque é a área que é mais fácil de cortar no budget, né? E nessa saída, eu pensei assim, putz, eu queria fazer um curso de inglês e queria fazer um curso de business. Eu acho que poderia ser um bom momento. Só que aí, no paralelo, esse sonho de morar fora, meu e do meu marido, esse plano que a gente tinha, ele já estava tomando um certo vulto, sabe? Ele já estava crescendo. Aí eu falei, putz, eu acho que eu vou, né? Aí falei, enfim, conversei com meu marido, ele falou, não, vai, eu seguro as pontas aqui com as crianças, não tem problema. E a gente tinha uma rede de apoio em casa também, então dava pra poder fazer isso. Enfim, e aí eu fui, passei 30 dias lá, amei, porque eu não conhecia, embora eu conhecesse já alguns lugares daqui, da Europa, a Dublin eu não conhecia, a Irlanda eu não conhecia, me apaixonei por esse lugar, me apaixonei pela Irlanda como um todo, porque eu tava sozinha lá, eu fiquei em casa de família, foi uma experiência super bacana, embora não com 18 anos, né? Na época eu tinha, sei lá quantos anos, 40 e qualquer coisa. E aí eu fui pra lá, nos finais de semana eu viajava, né? Falei, vou ficar fazendo o que aqui? E amei. A Irlanda é maravilhosa, uma terra linda, cheia de história, cheia de magia. Enfim, amei. Quando eu voltei de lá, não queria voltar, né? Mas eu não tinha como. Tinha filho, tinha marido, tinha família, tinha como. Quando eu voltei de lá, eu falei pro meu marido assim, a gente precisa dar um jeito de acelerar esse nosso plano, porque não dá, eu quero criar as crianças, eu quero assim, terminar essa criação deles num outro lugar, né? Eu quero dar essa possibilidade deles terem essa vivência. E aí a gente já estava planejando com o meu mais velho um intercâmbio. E no ano seguinte, isso foi em 2015, no ano seguinte, isso foi em 2015. Aí no final de 2015 para 2016, eu voltei de lá em outubro e trabalhei na Cultura. Fui trabalhar na Cultura com um ex-chefe meu da Band. E fui fazer um freela na TV Cultura. E aí eu cuidava dessa parte de eventos, né? De eventos para o mercado publicitário. Nesse período. E só um parênteses, né? Esse meu chefe, ele era casado com uma estilista. É casado ainda, né? E mexeu, ainda já na Band, ele conseguia convites pro São Paulo Fashion Week. Uhum. Então, mexeu, eu mas ia porque eu gostava, né? Sim. Nessa época também. Enfim, e aí em 2016, eu entrei numa empresa de mídia exterior. Só que era uma empresa que já tinha um aporte de um fundo internacional, de um fundo de investimento internacional. Então, o inglês, toda essa parte já era interessante e tal. Só que em 2016, o meu marido resolveu vir para a Itália para dar para ele poder, como é que fala? Agilizar a cidadania dele. Aí ele veio para cá e saiu super rápido, em 30 dias saiu. Quando ele chegou no Brasil, ele falou, nossa, a gente precisa se mudar. É muito legal que tu falou de Dublin, porque Dublin foi a primeira cidade que eu visitei fora do Brasil, tirando o Paraguai, né? Que é ali perto da minha cidade ali.
Em 10 horas se chega na Argentina e no Paraguai, dirigindo de Joinville. Foi a primeira cidade que eu visitei na Europa, porque o meu irmão morou lá por 3 anos. E foi aí que eu falo que o bichinho da viagem internacional, de viver uma vida internacional, começou a me picar. Mas Dublin brilhou meus olhos também, foi muito legal. Demais. Eu fiquei lá por uns 30 dias também e amei. Não, e Dublin eu acho que tem aquela coisa, eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti que tem assim, tem aquela coisa grande da cidade cosmopolita, que você tem pessoas do mundo inteiro morando lá, mas eles conservam a história, eles conservam a tradição. Então você vê todas as placas escrito em gaélico, as crianças tendo gaélico na escola. Gente, isso é demais, né? Eu falei, esse resgate de tradição, eu sempre fui apaixonada. Assim, eu acho que é uma das coisas, poxa, é fundamental a gente saber de onde a gente veio, né? Saber a história. Né? Então, eu acho que o europeu faz muito bem isso, né? Muitas pessoas me perguntam também como se preparar para morar fora, né? Tanto financeiramente quanto mentalmente. E você se mudou com família para viver uma nova carreira. Como que você se preparou? E se tu tem alguma dica para quem quer também seguir um caminho parecido em como se preparar financeiramente, mentalmente para um novo capítulo. Eu acho que, assim, é fundamental, primeiro, definir o lugar que você quer ir para você poder estudar a cultura e falar muito bem a língua, né? Óbvio que quando você chegar, você não vai como nós falamos no início, né? Você vai ter aquele hiato entre você saber ter estudado no lugar e você tá falando fluente. Mas isso, se você sabe a estrutura, se você estudou, dá para você correr atrás em poucos meses, em 2, 3 meses, né? Naquela coisa da adaptação, de você começar a achar um lugar para viver e tal. Outra coisa, eu acho que é o planejamento financeiro. Se você não vem transferida, se você não vem expatriada por uma empresa internacional, é fundamental que você tenha um fôlego financeiro na moeda que você vai viver, um fôlego financeiro para mais ou menos 2 anos. Porque se você não consegue fazer essa preparação, eu tô dizendo com família, tá? No meu caso, que vim com família, com adolescente, tudo isso. Você tem que ter esse fôlego, porque eu acho que 2 anos é o prazo, assim, primeiro ano. Os primeiros 6 meses é meio, né, o que você tá com família, colocar a criança na escola, adaptar com a língua, ver se as crianças se adaptaram bem, adaptar com o clima, que o clima é totalmente diferente. Aí depois você vai começar a olhar para a tua carreira, olhar para você, para esse seu posicionamento. Então você tem que ter assim, pode ser que você arrume alguma coisa muito rápido e pode ser que você tenha que ficar um pouco labutando aí durante uns, sei lá, 6 meses, 1 ano. E é fundamental, se você quer construir uma carreira internacional, que você tenha esse fôlego financeiro, eu acho, esse planejamento financeiro, para que você não se desconecte do motivo que te fez mudar. Porque justamente a hora que começa a dar aquele 1 ano, 1 ano e meio, se você não está planejado financeiramente, você vai começar a vir a saudades de casa, você vai pegar qualquer serviço e de repente, lógico, você precisa comer, você precisa se manter, né? Então você vai pegar algum trabalho que não é aquilo que você tinha planejado. E outra coisa, eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que imigra, é fundamental ser humilde, trabalhar a humildade. Porque independente, que nem nós viemos com cidadania, mas independente de você vir com cidadania, você não nasceu naquele lugar. O seu input, sua madrelíngua, o seu input principal quando você, na sua formação, é outra cultura. Então você tem que ter, eu acho que é uma abertura mental para você para você se inserir nessa cultura, justamente sem ter aquela nostalgia e aquela sensação de que, putz, lá era muito melhor, mas aqui é onde eu consigo pagar a conta. Sim. Não.
Então, eu acho que você tem que ter esse equilíbrio, fazer esse equilíbrio. Infelizmente, ou felizmente, não sei, o planejamento financeiro é o que te possibilita. Com certeza. Você me lembrou agora de um episódio com a Juliana Cavalcanti, ela mora na França. E aí ela falou que ela aprendeu, até mesmo no workshop da faculdade, que a cultura dos franceses é muito uma cultura de falar por favor, obrigada. Quando eles vão comprar um baguete, eles falam, por favor, um baguete, obrigada. Quando você tá aprendendo uma língua, às vezes pode ser que você deixe faltar essa parte do obrigada, porque você tá ali querendo só resolver aquilo e esquece daquilo. E aí, eles agem com você de uma forma diferente porque você não disse obrigada. E aí, ela falou que ela percebeu que muitas vezes, tipo, não era o francês que não era educado, você que não foi educado com ele antes. E aí, ele te tratou de uma forma diferente por causa disso. E aí ela falou disso, da humildade e de se livrar desses preconceitos e chegar no país preparada para aprender aquela cultura nova, né? Então achei muito legal que ela falou isso. Outra coisa que você falou que eu achei bem interessante também foi que uma coisa que funcionou para mim também foi me preparar financeiramente. Porque eu não preparei pra tanto tempo, porque eu vim só eu e meu marido, a gente era muito novo, mas eu diria que por uns 4, 5 meses eu tava tranquila financeiramente. E eu pensei muito em não arrumar algum emprego que fosse realmente me tirar do meu caminho que eu queria seguir, que era a moda, né? Ou algo relacionado à arte. Então algumas pessoas falavam pra mim, tem que procurar emprego rápido, procura, tipo, num café, alguma coisa assim. Porque elas queriam que eu seguisse uma trajetória parecida com a delas. Mas a minha trajetória era moda, então eu queria procurar algum trabalho que tivesse alguma relação com moda. Apesar de eu achar que eu não estava preparada para ser designer logo de cara. Eu procurei emprego fazendo alteração de peças, ou vendedora de loja de roupa que eu achava legal, para eu me inserir um pouco mais nessa parte da moda aqui do Canadá e também para eu aprender vocabulário de moda em inglês. Então, isso me ajudou pra caramba ter esse alívio financeiro, né? E outra coisa que eu acho muito importante também, você vai saber falar bastante sobre isso, porque você se mudou com seu marido, com família. Uma coisa que eu tinha muito forte pra mim, não era muito intencional, mas de fazer essa mudança porque eu queria também, não só porque o meu marido queria, que era namorado na época, né? Às vezes, num casal, sempre vai ter um que quer mais do que o outro. E aí, pode ser que você tenha uma mentalidade de pensar, eu vou porque eu quero ficar com ele e ele quer ir. Mas na minha cabeça, eu tinha muito uma intenção de aproveitar pra mim também. Apesar de era ele que vinha estudar, fazer um mestrado aqui, eu tinha na minha cabeça que iria ser o meu ano sabático para aprender inglês. Então, eu ia tirar algo daquilo, foi intencional. Eu não vim só com uma pessoa porque eu queria estar com ela. Eu também aproveitei aquele momento. E isso foi fundamental para não me ajudar a pirar a cabeça nessa transição, Sim. Porque é fato que vai ter desafio, é fato que alguns dias você vai ter mais saudade do que você era, ou do família, vários tipos de saudade, né? Mas ter essa intenção em ser bom pra mim também, pra Mariana, foi fundamental. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é super importante quando você tá nesse processo de mudança, que é justamente quando você tá em duas pessoas fazendo uma mudança dessa, porque não é só uma mudança de país, é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança cultural. A relação, ela muda de patamar, porque você... com quem você está se mudando, você é a pessoa com quem você vai contar e você é a pessoa com quem ela vai contar. Então, a relação de confiança e a relação de amizade, ela passa a ser muito importante e ela toma um vulto muito grande nessa relação entre duas pessoas, né? Nessa relação amorosa, vamos dizer assim, entre duas pessoas. Então é fundamental que os dois queiram, porque senão fica uma carga muito grande nas costas do que queria e de quem agiu para. Eu já vi aqui, morando aqui já, casais que dos casais falam:
putz, eu moro aqui, mas eu preferia lá. Então você vê e acaba criticando toda a cultura da onde mora, porque não aceita com o coração aberto, com a mente aberta, porque não estava preparado. Ou seja, é uma mudança que você fala, não, eu vim porque eu quis. Mas na verdade a pessoa veio para acompanhar o amor, o namorado, o marido, não interessa quem seja, o amigo, a namorada, enfim, não interessa. Então assim, eu acho que tem que estar os dois com a mesma vibe, os dois querendo esta mudança. Volto a tocar na tecla. Tem que estar todo mundo, e no meu caso que tinha filho adolescente na época, agora já são adultos, mas eles eram adolescentes, tínhamos que estar os 4 com a mente aberta e a humildade. Porque não adianta eles também quererem chegar aqui, adolescente, porque eu vim da América, porque eu vim de não sei da onde, independente de se morar no Brasil, o Brasil é América, né? Para quem tá aqui, o Brasil é América. Então, assim, e tiveram algumas experiências fora e tal. Então, não adianta eles chegarem aqui e falar, não, porque eu conheço, porque eu... Não. Gente, nós estamos indo para aprender. Nós somos os diferentes. Você tem que ter a humildade, mas ao mesmo tempo você também tem que saber quem você é e saber o seu valor e da onde você veio, para que você não se desconecte com o teu propósito. Às vezes numa crise dessa de saudade, sabe? De, putz, quem eu sou aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não sei o quê. Se você também tem uma humildade que te leve a baixar a sua autoestima, de alguma certa maneira, você acaba não mostrando todo o seu potencial e você é subjugado. Isso em qualquer cultura. Isso também faríamos com um estrangeiro no Brasil. É inerente do ser humano. O forte domina o fraco. Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio muito grande entre saber o seu valor, entender da onde você veio e ser humilde. Humilde, que eu digo, é mente aberta para aceitar o novo, né? Uhum. Para aceitar tudo que vem de novo e as suas novas atribuições, porque voltando para a relação da minha carreira, por exemplo, eu em 2016, que meu marido veio para cá, voltou e falou que vamos se mudar e pararás, vamos nos planejar de fato, assim, acho que o planejamento foi começando a sair do papel nessa época. Eu estava como diretora de marketing dessa empresa que eu te falei, de Media Out of Home, que tinha um aporte de um fundo internacional, tinha promessa e foi comprada por outro fundo, enfim, a empresa cresceu, então assim, eu poderia ter continuar numa carreira que estava ainda em ascensão no Brasil, né? Eu era conhecida no Brasil na minha área. Então, quando eu vim para cá, quando eu decidi que eu não ia entrar... Primeiro, quando eu vim para cá, que eu comecei a fazer as entrevistas em publicidade, independente se eu ia ter alguém me indicando ou não, eu não ia chegar como diretora de marketing, porque eu não era expatriada. Eu ia começar, né? Sei lá, em qualquer cargo que fosse. Então, você já tem que estar com essa mente, essa coisa do, ok, eu vou para começar de novo, eu vou recomeçar, eu vou me reinventar. Uhum. E aí, quando eu decidi que eu não queria fazer mais publicidade, mas queria achar um outro caminho, aí eu tive que me reinventar novamente. E aí eu tive que abrir novamente a minha cabeça, porque eu tava começando do zero. Do zero, assim, a gente nunca... Depois de um certo tempo, a gente nunca começa do zero, porque a gente sempre vem com uma certa experiência, né? Uhum. Mas, assim, quem sou eu? Quem era eu aqui em 2020, 2021? Que eu abri o ateliê oficialmente em 2021. Fazer o seu marketing numa língua nova, né? Uma língua nova, uma cultura nova, porque a gente vem com a cultura do Brasil, que ela é impregnada... agora está sendo revista em algumas bolhas ainda, mas ela vem impregnada de consumismo. Quando você chega aqui na Europa, até existe, aí é o contrário, né? Existe algumas bolhas consumistas, mas a maioria não é assim. Então, como é que você vai trabalhar um produto que não é de necessidade básica, né? Uhum. Numa cultura que não é a sua, que por mais que você estude, você não nasceu ali, o meu input profissional era uma outra pegada. Uhum. Era começar do zero, né?
Foi começar Sim. do zero. E numa cidade que na época eu não conhecia ninguém, Mariana. Nossa, vamos conversar então sobre como você cresceu aí a sua rede de contatos, né? Antes de tudo, eu quero começar fazendo uma introdução sobre o seu lado empreendedor. Você comentou que você tinha lá a sua pequena empresa no Brasil, lá na época da faculdade, fez um ateliê. Teve que fechar o ateliê na edícula da casa dos seus pais para se dedicar pro seu capítulo na propaganda, né? Passaram-se os anos, você teve uma longa carreira, se mudou para outro país, teve um período sabático para tentar entender qual caminho tu queria seguir. Qual foi o ponto de virada de você entender que você realmente queria trabalhar com acessórios e ser designer e empreender? O ponto começou naquela entrevista onde eu falei que eu vi que o negócio ia rolar e eu falei pro meu marido, eu não quero que role. Não quero que aconteça. Quero fazer outra coisa. E aí, quando ele me perguntou, mas então, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer algo que eu sempre amei, que eu sempre gostei. Não que eu não amasse a publicidade, sim, foi super importante e pra mim foi muito legal. Minha carreira ali, mas eu quero transformar aquele hobby que eu sempre gostei desde adolescente, eu quero investir nisso, eu quero ver o que vai dar, se pode acontecer alguma coisa. Porque, Mari, quando eu me mudei com 46, né? Eu vim numa pegada de que, assim, eu tô entrando numa outra fase da minha vida. Eu quero fazer as coisas que eu amo, eu quero ter mais tempo pra mim, eu quero ter mais tempo para minha família, porque te confesso, Mari, e para todo mundo que tá escutando ou assistindo, eu não tive tempo de ver meus filhos crescerem. Não tive tempo. Ou eram os avós, que eram super presentes no babá. Meu marido, graças a Deus, tinha um horário super flexível, então ele foi, sabe, ele foi um pai fundamental na época sabe, leva no judô, a apresentação do inglês, ele estava sempre ali presente, eu sempre chegava do meio pro final, já gravando, e aqui com outro celular, né? Não, tá, ok, aham. Então, assim, quando a gente definiu se mudar, eu falei, não, eu vou fazer outra coisa da vida. Eu quero ter tempo. Falei que foi durante a pandemia. Durante a pandemia, todo mundo começou a fazer um monte de curso, né? Inclusive eu. Comecei a fazer um monte de curso e comecei a fazer uns cursos de marketing digital. Mas não para trabalhar em marketing digital, não para ir para a área de publicidade, porque não sei, porque apareceram na minha frente, eu simpatizei e falei, vou tentar, tô aqui, né? Não vou ficar à toa. Comecei a fazer esses cursos. E aí, teve uma época, assim, sei lá, durante alguns dias, eu comecei a pensar, acho que eu queria voltar a fazer joia, sabe? E na época, a mentora desse curso, dessa mentoria, ela falava muito de trabalhar com o que se ama, a gente falou muito do Simon Sinek, que as pessoas não compram o produto que você faz, mas sim o porquê você faz. Aí aquilo começou, sabe, tocar em mim. Falei, gente, o que eu vou abrir? E nessa paralela, meu marido tava pensando de abrir uma coisa também aqui. E aí nessa época, até então eu tava, vou trabalhar com ele, trabalho nessa parte de comunicação e tudo. Mas aí, quando a gente começou a falar muito desse livro, nessa mentoria e tararás, eu falei, quer saber? Não, já que eu tô mudando, eu vou mudar de uma vez e vou voltar. E uma vez num papo com a minha irmã me falou assim, por que você não volta a fazer as joias? Eu falei pra ela, por quê? Porque eu vou vender pra quem aqui? Eu vou fazer o quê aqui? Que eu não conheço nada, nenhuma cadeia de fornecedor aqui. Ela falou, não sei, isso não é problema meu, isso é problema seu. Eu dei ideia, você que se vira agora. Eu joguei, se pegou, tá bom, né? E aí, nessa mesma semana, comentando com o meu pai falou, mas por que você não faz? E eu acho, Mari, que esse foi o ponto de virada, porque por mais velha que a gente seja, eu ainda precisava dessa última aprovação, sabe? Meu pai sempre foi meu ídolo, sabe? Assim, meu cara top. E aí, meu marido já tinha falado também, mas aí você fala, tá aqui comigo, tá vendo que eu quero fazer alguma coisa, né? Tudo que eu fizer, ele vai falar que vai dar certo. Mas quando meu pai falou, porque o meu pai sempre foi lá naquele começo, meu pai sempre falava,
Você tem que seguir a sua carreira. Você tá fazendo uma SPM. Você tá sendo preparada para trabalhar no primeiro time da publicidade. Não vai deixar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, quando ele falou isso, eu falei, nossa, eu acho que tem um sinal aí. E aí, menina, e aí comecei a pesquisar fornecedor, comecei a pesquisar o que eu ia fazer, que tipo de produto que eu ia fazer. Óbvio que no início eu errei muito, né? Tô muito no início ainda, a empresa tem 2 anos e pouco, mas errei muito no início, mas tô corrigindo. Tem algum erro que tu pode compartilhar com a gente, que tu sente confortável em compartilhar com a gente? Claro. O primeiro erro foi atirar pra todo lado, sabe assim? Tipo, todos os lados de produto. Ah, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer joia. Ah, vou fazer acessório. Então, eu vou mexer com ouro vermelho, com prata, com corrente, com resina, sabe? Aumentando tudo. Com pérola, com strass Swarovski, que é aqui pertinho, e não sei o que. Então, ficou meio sem identidade. Eu falei, não, peraí, trabalhei 20 anos da minha vida falando de identidade de marca. O que eu tô fazendo? Porque é engraçado, né? Quando você trabalha dando pitaco no negócio dos outros, é uma coisa. Você paga pra isso, diferente. Inclusive. Agora, quando você é um negócio dos outros, né? Você tá ali dentro do negócio, é difícil olhar. Tem uma professora minha que eu tenho contato com ela ainda, sempre falo dela aqui. Foi minha professora, uma ótima professora. Eu sempre falo pra ela, eu adorava tuas aulas, tanto que a gente continuou sendo amiga por muitos anos, até hoje. E ela me deu aula de desenho técnico na faculdade, de fazer croquis, assim, técnico, né? Pra moda. Ela teve também um período em que ela não trabalhou como designer, trabalhou com outra área da moda. E agora, alguns anos atrás, ela voltou. E ela decidiu fazer um curso de novo pra dar uma refrescada na memória, né, e tudo. E aí ela falou, eu aprendi isso nesse curso novo. Você tem que fazer tal coisa pra desenhar melhor, era o desenho técnico. Daí eu falei, mas foi isso exatamente que tu me ensinou na faculdade. Eu lembro que tu me passou pra fazer dessa forma, etc. Aí ela, nossa, é verdade, eu já sabia isso, tinha esquecido. Porque quando a gente vai fazer pra gente mesmo, é muito mais difícil. Eu acho que é muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais difícil, Mari, e eu te digo até o porquê. Porque também vem a questão do julgamento do outro, né? E vem toda uma carga de que você... No meu caso, por exemplo, ali eu tava colocando a minha paixão. Então, é como criticar um filho, né? Você não quer que critiquem seu filho. Então, assim, no início eu fiz umas besteiras, assim, sabe? De erro de produto, mas erro crasso. E eu falo assim, mas como que eu fiz isso? Hoje, olhando, né? Mas na época, eu tava descobrindo fornecedor, eu tava descobrindo faixa de preço, montando uma empresa, né? Porque não é só o design, né? O design da peça, do acessório, da joia é uma coisa, é a parte que eu mais amo fazer. Mas tem toda a outra parte que a gente precisa estudar também, né? Numa outra língua, numa outra cultura. Então, foi difícil esse começo. Assim, confesso pra você, graças a Deus eu consegui vender as peças, porque também fiz promoção. Fui me virando, fui dando um jeito aqui, outro lá, porque eu falei, isso não vai morrer assim. E as tuas matérias-primas hoje em dia vêm todas da Europa? Como que funciona? Vem tudo daqui. A maioria vem daqui. Quer dizer, vem de todo lugar, vem de quase todo lugar do mundo. Por quê? Porque eu resolvi investir em um segmento que eu já gostava de fazer lá atrás, que é mexer com pedras naturais. Com pedras semi-preciosas. Então, eu não faço a parte de solda aqui. Então, eu faço o assemblamento, que é a produção, a montagem das peças. E aí, eu resolvi trabalhar com pedras naturais. E por quê? Primeiro, porque eu amo de paixão, sempre foi a minha paixão. Segundo, eu acho que as pedras, elas têm o poder de trazer uma energia, de dar uma energia. Por exemplo, você compra esse colar aqui. A partir do momento que que ele passa a funcionar na tua energia com você, muda tudo. A forma como ele se comunica vai mudar. Porque você vai dar um outro tom para ele. Você vai dar o teu estilo para esse colar. Você vai dar... E as pedras captam muito isso, né? E tem toda uma questão do significado das pedras que eu tô estudando. E tudo isso me encanta muito, né?
Então as pedras vêm assim, eu tenho pedra que vem do Brasil, eu já fiz uma coleção só com pedra brasileira, com ágata Legal. brasileira. Vem daqui da Itália, vem dos Estados Unidos, vem do Canadá, vem do Vietnã, vem de todo lugar. E sobre a questão de conhecer pessoas dessa parte da rede de contatos, como que você fez pra você crescer sua rede de contatos aí na Itália? Olha, primeira coisa, assim, esses cursos que eu comecei a fazer durante a pandemia. Acabei fazendo uma mentoria em 2021. Já era uma outra mentoria, tá? Já não era aquela primeira, já era uma outra. E uma mentoria de negócios mesmo. E aí conheci um grupo de mulheres ao redor do mundo que estavam nesse grupo. E a gente fez um subgrupo do grupo. E a gente se fortificou bastante. Aí eu conheci uma estilista que mora em Milão. Uma brasileira que mora mais de 40 anos em Milão. Uma estilista de moda praia. Acabei conhecendo. Fiz até o ano passado, fiz um pop-up com ela. Fiz um pop-up na loja, no Temporary Story que ela tem lá, que ela faz em Milão uma vez por ano. A gente já fez uma coleção em parceria, uma coleção com umas argolas que ela tinha de uns biquínis que ela não usava mais e não tinha mais o que usar, o que fazer. Aí ela me mandou as argolas, eu comprei uns tecidos e a gente fez uns colares longos usando 2, 3 argolas. E aí nesse colar ele virava um porta-óculos que você enfiava assim o óculos dentro da argola, sabe? E aí pra ir pra praia é super prático, até pra ficar, sabe? Não fica aquele porta-óculos aqui, assim, que é mais... Muita gente não gosta, que é um pouquinho mais tradicional. Mas é uma coisa mais moderna. E aí você pode colocar ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai regulando, por conta que eu fiz com tecido, né? A gente fez essa coleção, a gente deve estar aí saindo com uma nova coleção ano que vem. A gente já tá começando a pensar para sair pro verão do ano que vem, porque ela funciona muito durante o verão, né? Então, essa foi uma das pessoas que eu acabei conhecendo e que veio pra minha rede de contatos. A rede de contato na cidade eu fiz na cara de pau, assim. Era um dia à noite, entrei no Instagram e vi um grupo lá de mulheres empreendedoras, um grupo que se chama Gilda. Gilda em Titá. Aí eu falei, nossa, que raio que é esse grupo, né? Deixa eu ver o que é. Comecei a entrar. Aí comecei a ver que eram só empreendedoras, empresárias, empreendedoras aqui da cidade, tudo italiano, né? Aí falei, preciso entrar nesse grupo. Preciso dar um jeito em entrar nesse grupo. Aí passei um direct pro Instagram delas. Me apresentei o que eu faço, que eu tava aqui na Itália na época há 2 anos e pouco. Não, 3 anos, sei lá. Enfim, que eu gostaria de bater um papo com elas e conhecer a reunião, mas achando que eu não ia ser resposta, né? Eu não ia ter resposta disso. Daí passaram-se alguns dias, nada. Falei, beleza. Aí elas me responderam que iam fazer a última reunião do ano, se eu não gostaria de participar, que elas gostariam de me conhecer, tararás. Daí eu fui, as conheci, contei minha história, aquela coisa. Acabou que entrei pra esse grupo, fui na 2ª reunião, fui na 3ª reunião. Aí elas foram fazer, em 2022, uma ação pro Dia das Mulheres aqui em Udine. E aí eu comecei a dar pitaco no marketing digital. Acabei que eu fiz toda a campanha de marketing digital. Uau. E acabou que eu que fiz o novo Instagram delas. Nossa. Que eu tô gerindo o Instagram delas. Entrei pro board diretivo do grupo. Que demais. E assim, já coloquei coisas, joias pra vender na loja de 2. Em uma a gente fez até uma tarde que foi super legal, foi com uma assessora de imagem e comigo, então conforme o cliente entrava na loja, ele fazia um percurso com assessoria de imagem, com armocromia e depois como que podia harmonizar tudo aquilo que ele tinha aprendido com as pedras e tal, foi super bacana. Muito bom. Grupo de empreendedorismo eu indico pra todo mundo, não importa se você quer empreender ou não. Porque se você quer empreender, você vai conhecer outros empreendedores. Se você não quiser, você vai conhecer alguém que está contratando, ou alguém que quer contratar alguém, ou se nenhuma das duas, você vai levar uma mentoria de graça, porque empreendedor adora compartilhar conhecimento, né? Então você vai contar a tua história nesses eventos, eles vão conversar contigo sobre carreira, etc. E eu participei muito aqui no início também de grupos de empreendedorismo, até muitos deles de mulheres só. Eu fui em workshops, eu procurava workshops sobre isso e
alguns workshops, por exemplo, de como negociar melhor para mulheres, sabe? Tudo focado em mulheres e era muito legal. E tu aprende também a perder um pouco da vergonha, porque nesses eventos os empreendedores já são pessoas que estão há muitos anos, né, aprendendo a se vender. Então, não importa se você quer empreender ou não, saber se vender é muito importante, porque você se vende quando Exato. você vai fazer uma entrevista, quando você vai vender seu produto, para tudo, quando você vai pedir um aumento de salário, por exemplo. Então, você aprende a ser um pouco mais cara de pau com essas pessoas que estão já aí há anos, né, se vendendo sua empresa. Então, eu super indico isso. Uma pergunta de entrevista de emprego aqui pra ti, uma clássica. Como que você imagina a sua empresa daqui a 5 anos? Ai, Mari, eu imagino que ela vai crescer. Eu quero ter um laboratório físico ainda, sim, porque hoje eu tenho um laboratório online, né? O laboratório não, minha loja online, mas o laboratório é em casa. Eu faço ele em casa, mas eu quero ter um lugar, um espaço físico. Porque a minha grande ideia, assim, meu sonho já lá de trás era ter um espaço onde eu tenha o laboratório criando, tenha um espaço para receber as pessoas. Porque eu acho que venda é relação. Vender é relacional. Se você não gosta de pessoas, se você não gosta de conversar, se você não gosta de relacionar, vai ser difícil você vender. E às vezes a venda, as pessoas entram para conversar com você, para vender, para vender não, elas entram para conversar com você, para ver as suas coisas, às vezes nem é para comprar, mas você consegue ali fazer uma relação aonde você vai ter um futuro cliente, ou às vezes até que no fim da conversa acaba virando uma venda. É uma venda sem você ser aquele estereótipo do vendedor chato, sabe? Porque assim, o que eu mais tenho pavor é de incomodar as pessoas, sabe? Tipo, ai, olha, ela vem ela de novo, ai, ela vai falar de novo, vai vender? Ai, meu Deus, morro de aflição de ser a vendedora chata. Só que eu preciso fazer tudo, né, Mari? Porque eu vejo contato com o fornecedor, eu sou a designer, eu vejo contato falei com o fornecedor, com o cliente, venda, tudo, né? Com contador. Isso é importantíssimo, porque você saber das regras contábeis de um outro país. Ainda mais a Itália, que falam que é bem burocrático também, como o Brasil, né? Ai, é vontade de chorar que dá. Essa parte é a parte mais chata que tem. Tem que ter a parte financeira. Você faz de um tudo, né? Então, assim, mas eu gostaria mesmo de ter esse espaço físico, onde eu também pudesse receber as pessoas. Pra quê? Pra ter como se fosse uma saleta. E naquela saleta, ter workshops, ter uma pessoa que faça armocromia, ter Eu tô uma conseguindo pessoa imaginar que... esse espaço já. Não, eu também, eu adoro falar dele, porque eu acho que quando a gente fala, eu sou ao contrário daquela coisa assim, ai, não fala que não vai dar certo. Não, eu falo. Sabe por quê, Mari? Porque eu acho que quando a gente fala, a gente joga pro universo. E o universo abraça. E quando a gente é do bem e não quer mal a ninguém, não tem, sabe? Bate e volta. É exatamente isso que quero falar na minha newsletter. Eu criei uma newsletter, Eu tô inscrita porque... já. Tá escrita? Aliás. Olha só, isso aí que é mochiler bom. Nessa newsletter eu quero compartilhar as coisas que deram certo, as coisas que não deu tempo de fazer, porque todo mundo pensa que só olhando nas redes sociais que eu faço tudo, né? Mas não tem como fazer tudo. A gente tem 1000 post-its na nossa cabeça com coisas pra fazer. E então eu vou compartilhar lá nessa newsletter isso e também vou compartilhar algumas ideias pro futuro, porque é justamente isso, eu acredito muito também em jogar alguma ideia pro universo. Às vezes vem alguém que ouviu aquilo e sabe uma forma mais fácil de fazer, mais rápida de fazer, de alcançar aquele sonho. Então eu quero colocar essas ideias lá. Aqui é a propaganda do newsletter, pra quem ainda não tá inscrito, se inscreva, vou deixar o link na descrição. Ana, a gente tem um próximo quadro aqui que é o Fashion Library, você já deve conhecer porque você maratonou alguns episódios, né? Que é a biblioteca do Moda na Mochila. Deixa pra gente alguma dica aí de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos. Pode ser de moda ou não. Eu li há pouco tempo, não sei se você já leu, O Paladar Não Retrocede, do Não Carlos li. Ferreirinha. O Carlos Ferreirinha, eu conheci na época que eu atendia o grupo LVMH. Ele era o General Manager do Brasil, na época. Uau. E hoje ele tem uma empresa dele, MCF
Ferreirinha, MCF Consultoria, MCF Consultoria, onde ele fala sobre o luxo, como trabalhar com produtos de luxo, como trabalhar com o público de luxo. Só que nesse livro, ele fala muito mais que isso. Ele fala que uma vez que você conhece uma coisa boa, assim, quando você fala paladar não retrocede, parece que tá falando de gastronomia, né? Mas não é. Ele fez um paralelo, porque é verdade. A hora que você conhece uma coisa, que você dá um passo para frente, é muito difícil você regredir, né? Eu digo em questão de valores, questão de conhecimento, né? Então, e ele fala muito da experiência do luxo, que não precisa ser só para produtos de luxo, para o mercado de luxo, mas você trazer a experiência do luxo para outros mercados. É um livro sensacional, eu indico para quem estiver no Brasil. Eu acho que vende na Amazon. Meu pai trouxe para mim em dezembro, então, enfim, mas eu acho que tá vendendo na Amazon em qualquer lugar do mundo. E você falou que não precisa ser de moda, né? E agora eu tô lendo a biografia do Bonovox, que eu tô apaixonada. Chama Sunrounder. É maravilhoso. Eu tô fazendo uma viagem no tempo. Ele conta da época que ele morava em Dublin, quando era pequeno. Então ele fala de lugares que eu fui. E aí, como era antigamente. Então, consigo tentar imaginar, sabe, aquele lugar como era. É fantástico. Eu sou apaixonada pelo YouTube. Muito bom. Adorei tuas dicas. E sobre a questão do luxo ali, luxo também hoje em dia é a qualidade de vida, né, que a gente busca. Esse tempo que a gente quer viver a nossa vida pessoal, além do trabalho, né? E também luxo pra mim é poder estar aqui conversando com você hoje e me conectar com muitas pessoas que eu jamais imaginei que isso fosse possível. E fui aí fazendo um pouquinho todos os dias e realizando o meu sonho, assim como você também, um sonho que foi pausado lá na minha adolescência, de trabalhar com comunicação, jornalismo. Agora, depois de 10 anos na minha carreira, retomando esse sonho. Então, esse é um luxo pra mim e, nossa, adorei essa indicação. Vou ler com certeza esse livro e vou colocar na descrição os 2 livros pra quem quiser comprar também. O nosso próximo quadro é o Pra onde que você levaria sua mochila? Então, compartilha com a gente 3 cidades. Uma cidade pra trabalhar, uma cidade pra visitar e outra pra se aposentar, que você já visitou ou quer visitar. Então, vamos lá. Para trabalhar, difícil isso, né? Porque eu trabalhei muito tempo em São Paulo, onde tudo acontecia. Me mudei justamente para uma cidade menor porque eu queria, porque eu quis. Então eu acho que para trabalhar, a cidade, não sei, pode ser Milão, porque eu tô na Itália, mas eu acho que para trabalhar, gente, é internet, é web, é o mundo, é a conexão, é a sua abertura com o online, com o mundo, porque o online te dá possibilidades, eu falo de carteirinha. Eu cheguei aqui, como eu contei, eu não conhecia ninguém. E comecei tudo com online. Todas essas histórias que eu te contei, elas daqui, da parte Itália, todas foram feitas via online. Todas. Assim, a Cris Serfi, que é essa estilista de Milão, assim, viramos amigas. De quando eu vou pra Milão, eu fico na casa dela. Assim, amiga, irmã, sabe? Maravilhoso. Essa é uma resposta que nunca ninguém deu, Ana. E faz todo sentido, porque, né, com esse podcast faz todo sentido. E você também vende os seus produtos pro mundo todo, né? Além de, tipo, comprar matéria-prima, você também vende pro mundo todo. Nossa, vendo pro mundo legal. Todo. Então, assim, os meus clientes... Aí, uma época, eu falei, putz, mas eu vou escrever o quê? Eu vou escrever em português, eu vou escrever em inglês, eu vou escrever em italiano. O que eu vou fazer se eu tô colocando pro mundo todo, que eu entrego pro mundo todo? Falei, quer saber? Eu vou escrever em italiano. Porque... junto com isso, e tenho a humildade de falar, é um aprendizado também da cultura, porque conforme eu vou escrevendo, eu vou entendendo o tom da mulher italiana, o tom dessa minha consumidora aqui. Então, eu vou escrever em italiano e hoje a gente tem várias ferramentas que te possibilita traduzir, né? Automático, né? Então, não tem problema. E às vezes tem coisas, Mari, que são muito da essência, sabe? Que não tem como traduzir e eu coloco em português. Porque é a essência, é onde eu cresci, é como eu cresci, né? Eu cresci no Brasil, eu nasci no Brasil. Então, assim, voltando, para trabalhar, eu acho que é o online.
O online é o mundo, né? O mundo é para trabalhar. É só você ter vontade, sonho, acreditar em você, que eu acho que é fundamental acreditar no seu sonho. E vou dizer, vai ter hora que você vai dormir e fala, o que que eu tô fazendo, né? Vamos deixar tudo isso pra lá? Vamos, né, focar em outra coisa? Aí passa aquela noite, nada como uma noite entre 2 dias, se acorda melhor e vou dizer outra coisa. Toda vez que eu penso em desistir ou que dá aquela desestimulada brava, sabe? Acontece alguma coisa boa, sabe? Acontece alguma coisa no dia seguinte. Então eu acho que são sinais. Eu acredito muito nisso, em sinais, universo, essas coisas. Eu acho que a gente precisa estar aberta a receber esses sinais, né? Acho que a gente é uma anteninha que vai olhando e a gente se conecta com as pessoas assim também, né? Bom, cidade pra quê? Visitar. Visitar? Uhum. Ai, eu tô louca pra ir pra Barcelona agora. Enlouquecida pra ir pra Barcelona. Doida. Porque até tem outras que eu quero visitar, né? Porque se você olhar na minha wishlist de viagem, eu sou mochilers, sabe? Eu Aham. adoro viajar, amo. Mas a gente, só uma parte assim, uma curiosidade, quando a gente veio do Brasil para a Itália, a gente trouxe uma cachorrinha, né? Uma Aham. Shih Tzu, porque Tá. todo mundo era apaixonado pela cachorra que a gente tinha e não, até tinha com quem deixar, mas a gente queria trazer ela e a gente trouxe. Então hoje aqui eu só faço qualquer tipo de viagem, eu só faço se a gente consegue levá-la. Então Barcelona eu já sei que eu consigo, então assim, Sim. todas as viagens que a gente fez no ano sabático foi sempre, tanto é que ela conhece tudo. Ela conhece um monte de lugar já. Tem Adorei. passaporte europeu. Pra se aposentar, eu acho que Udine. Muito bom. Porque posso te falar uma coisa, eu não penso em me aposentar. Porque eu acho que enquanto eu tenho esse pique, esse ano eu faço 50, né? Uhum. E enquanto eu tenho essa vontade de trabalhar eu descobri um trabalho fora do padrão, então fora do carteira assinada, que eu consigo viver com isso. Então, não pense em me aposentar. Eu acho que eu vou me aposentar o dia que eu fechar o olho pra sempre, sabe? Ah, Aí muito sim. bom. Adorei. Agora, Ana, então vende a tua coleção de mochilas, que são de joias, na realidade. Deixa pra gente teu contato, qual a melhor forma de conversar contigo, pra quem quiser comprar joias, pra quem quiser conversar contigo sobre vida na Itália, sobre empreendedorismo. Eu adoro conversar, adoro dar dicas e adoro quem compra também, né? Quando compra. Vamos lá. Eu tenho Instagram, Facebook, TikTok. Todos são @comunque gioielli. Depois, eu fiz o nome em italiano. Então, depois, Mari, se puder, eu acho que deixar na descrição, né? Porque comunque gioielli Que significa, enfim, joias, né? Eu pesquisei isso. significa, na verdade, significa quando você tá falando, sobretudo joias. Sobretudo joias. Por que isso? Porque além das coleções que eu desenvolvo, eu tenho um trabalho que eu amo, adoro e tá indo bem aqui, que são serviços de upcycling. E o nome Comunque Gioielli veio justamente disso, desse serviço de upcycling. Que, por exemplo, eu acho que as joias contam um pouco da sua vida, né? Elas contam a sua história. Então, às vezes a gente tem peças que você não usa mais, peças que eram da sua mãe, da sua avó, que você usou no casamento, mas que não usa, que tá datada já, sabe? Que esquece, aquilo lá você não vai usar. Então, a pessoa traz pra mim, eu escuto, porque eu escuto o momento de vida da pessoa, o que ela tá fazendo, o que ela gosta, o que ela não gosta, onde ela trabalha, como ela trabalha, se pega transporte, se não, enfim, né? Se tem filho pequeno, se não tem, pra gente saber como desenhar a joia. E aí, com esse material, eu coloco novas pedras, ou não, dependendo, e aí eu faço um novo acessório, uma nova joia. Então, você não joga fora. Isso é legal porque, primeiro, você não Butavia, você não joga fora aquilo que vai poluir ainda mais o nosso mundo, né? Que vai destruir ainda mais o nosso mundo. Então, E que assim, teve um poxa, valor mas sentimental também, né?
E aí tem essa questão do valor sentimental, tem essa questão da joia afetiva. Eu acho que isso é um trabalho afetivo e de escutativa, que eu gosto muito de fazer. Então, por isso veio o nome Comunque Gioielli, que sobretudo são joias, né? Independente do material que você vai me trazer, sobretudo eu vou te devolver uma joia. Nossa, adorei. Adorei, perfeito, muito bom. Ana, muito obrigada por ter compartilhado a tua história comigo e com os mochilers. Adorei te conhecer. Sempre falo pra todo mundo isso, mas é porque é verdade mesmo de coração. Espero um dia poder te visitar aí na Itália. Eu também. Muito obrigada. Adorei. Todo o sucesso do mundo na sua marca. Obrigada, Maria. Eu que agradeço. Adorei participar do podcast, adorei ter sido convidada. Esse bate-papo foi incrível. E quem sabe a gente se encontra fisicamente, né? Vamos sim. Em breve. Mochilers, se vocês chegaram até aqui é porque vocês gostaram desse episódio. Então dá um like no vídeo, se inscreve no canal. E se você está vendo, ouvindo ou assistindo pelo Spotify, também tem a opção de dar 5 estrelas. Então não vai lá, dá 5 estrelas pra mim e pra Ana. E também tem a opção de seguir o podcast no Spotify. Se vocês quiserem mandar mensagens pra mim, mandem no @modanamochila ou também no site do @modanamochila. Beijinhos e até a próxima!